O Instagram me derrubou, não sei por que, travou aqui, mas bora lá, bora chegando. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde para quem tá me ouvindo em outro horário. E o Instagram acabou de me derrubar, mas tá tudo bem. Daqui a pouco as pessoas vão entrando de novo. Uma ótima noite, Rodrigo. Uma ótima noite, Nig. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco as outras pessoas, o Luiz Wagner já foi voltando, que o Instagram caiu, não sei o que foi que aconteceu. E enquanto vocês vão entrando, compartilhe essa live com quem vocês acham que vai gostar desse conteúdo. Aproveita, coloca coraçãozinho para o Instagram entender que esse conteúdo é um conteúdo de valor, que vale a pena ser compartilhado com outras pessoas. E voltando de onde nós paramos, para quem não me conhece, eu sou Yane Santos. Eu sou filha, sou tia, sou sobrinha, sou enfermeira, sou hipnoterapeuta. E atuo com o objetivo, com a missão, com o propósito de ajudar pessoas a trilharem uma jornada de autoaceitação sem limites. Que é uma jornada que te ajuda a elevar a autoestima e a vencer as ansiedades na origem. E por quê, né? Elevar a autoestima, vencer a ansiedade na origem. Porque para todo sintoma tem uma causa. E a ansiedade é uma causa. E a autoestima é uma das situações que impacta muito. Muitas pessoas chegam para cuidar da ansiedade, achando que a ansiedade é o problema, mas na realidade o problema está lá atrás. E quando a gente vai olhar, esse problema tá na autoestima. E pra gente começar, só para vocês entenderem como isso é impactante e tem atrapalhado muitas pessoas na nossa sociedade atual, principalmente que a gente consome muito Instagram, que do mesmo jeito que a gente está aqui compartilhando um conteúdo de valor, a gente também fica lá vendo as pessoas nas viagens maravilhosas, nos restaurantes perfeitos, vivendo a vida dos sonhos sem nenhum problema, porque ninguém tem problema no Instagram, né? Eu nunca vi ninguém postando que o jantar não estava bom, que estava lavando uma louça. Eu nunca vi isso sendo postado por ninguém no Instagram. Mas com certeza todo mundo vivencia isso também. E nesse mundo em que tudo tá tão rápido, tão moderno, e que as pessoas cada vez se comparam mais uma com a outra, e que as pessoas cada vez mais querem pertencer, e pertencer é algo que a gente nasce querendo, é um desejo humano, o de pertencimento, o de amor. Só que hoje a gente busca pertencer a algumas tribos, alguns clãs, e normalmente a gente quer aquela tribo que a gente acha que é a mais interessante, a mais forte, a mais bonita. Cada um escolhe a sua maneira. E aí o que a gente percebe? A gente percebe as pessoas vivendo atrás de ser, de se identificar com algo. E esse algo às vezes vem com roupas de grife, então são aquelas mulheres, aqueles homens que só andam com roupas de grife, e acham que é exatamente esse ter que faz a diferença. São aquelas pessoas que fazem uma cirurgia plástica atrás da outra, e você olha, meu Deus, essa pessoa é perfeita, mas ela tá lá, não, meu nariz isso, meu cabelo aquilo. E quando você olha uma foto dela antes e depois, você percebe que ela é simplesmente uma outra pessoa. Ou simplesmente são aquelas pessoas que ficam, e é botox, e é linha disso, é ácido daquilo, mudando completamente a aparência. E tudo isso buscando pertencer. E pra gente pertencer, a gente tá buscando amor. Só que vocês acham que realmente fazer todas essas mudanças do lado de fora vai resolver o que você sente aí dentro de você? E eu vou aproveitar que eu fiz essa pergunta, que eu gostaria que vocês respondessem pra mim, se vocês acham que mudando fora vai mudar o que acontece aí dentro. E vou aproveitar e dar uma ótima noite pra minha irmã que entrou, uma ótima noite que é uma amiga minha de infância, de adolescência, que tem anos que eu não vejo. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Uma ótima noite pra vocês também. E sim, vocês acham
que é mudar o que acontece aqui fora, é que vai fazer a diferença dentro de cada um de nós? Eu sinto muito que para quem acha que é mudar o lado externo, seja com cirurgias, com cosméticos, com roupas, que vai mudar quem você é aí dentro de você, com certeza não. Sabe por quê? Porque para mudar o que tá aí dentro de você, você precisa entender, mudar fora, para você se sentir bem, você precisa entender o que tá acontecendo de errado por dentro. Porque você pode mudar externamente, pode fazer cirurgias, pode fazer tudo que você quiser, desde que esteja congruente com como você se sente dentro de você. Desde que você seja congruente com o que tá aí passando por dentro de você. O Luiz Wagner botou aqui, mas cuidar da aparência, a pessoa se sente melhor e confiante. Sim, mas se isso for congruente com você. Porque não adianta você cuidar só de fora e esquecer de dentro, porque lembra? E aí, Wagner, foi muito interessante você falar isso, porque quando eu tô falando de ter cuidado com esse exagero, são aquelas pessoas que vivem em função disso, da aparência externa. Que é claro que a gente precisa se cuidar, porque lembra? A gente precisa de mente, de corpo e de espírito. Nós somos uma tríade. E todos esses lados têm que estar em equilíbrio. Não adianta eu fortalecer a minha mente e deixar meu corpo se deteriorar. Tipo, ficar obesa, mórbida, que não saia da cama, só comendo, lá paralisada. A minha mente, ela precisa de um corpo para agir. Do mesmo jeito, não adianta eu ir para uma academia, ficar fortona, achando que para as pessoas olharem para mim, eu preciso estar muito forte, estar com o corpo perfeito. E por dentro, eu não me senti confiante. Eu não me senti bonita. Eu não me aceitar do jeito que eu sou. Entende? A gente precisa de um equilíbrio de tudo. Tanto do corpo quanto da mente. Assim como do espírito também. E do espírito, cada um buscando o que acha que faz mais sentido para você. Não vou entrar no mérito de religião. Que cada um faz as suas escolhas. Ou não. Ou acreditar em algo maior sem necessariamente estar preso a uma religião. Eu acho que acreditar em algo maior dá sentido à nossa vida, mas essa é uma opinião minha. E aí, independente do que as pessoas achem, eu acredito que tem algo maior que toma conta da gente, que rege a gente, e isso faz toda a diferença. Mas quando eu falo dessas pessoas que ficam presas nisso, são aquelas pessoas que, por exemplo, deixam de sair porque não tem uma roupa nova da grife. Eu falo das pessoas que deixam de passear, de estar com alguém querido, porque tem vergonha, porque acha que o glúteo tá caído. Sabe aquelas pessoas que a gente cansa de ver, mulheres lindas, morrendo em mesas cirúrgicas, fazendo cirurgias em locais inapropriados para botar silicone? E quando você olha pra mulher, você fala, meu Deus, essa mulher precisava de silicone, por quê? Eu tô falando desses casos que acham que quanto melhor tiver a aparência, melhor vai se sentir. E não vai. E é por isso que essas pessoas cada vez procuram mais procedimentos. Pode observar que começa com um pequeno procedimento, com outro aparece uma ruga, bora tapar aqui, aparece outra coisa, bora fazer aquilo ali. Nunca está satisfeito. Por quê? Porque ela não está satisfeito com o que está acontecendo dentro dela. A gente precisa entender que o que acontece aqui fora é fruto do que acontece aqui dentro, de cada um de nós. Eu já falei algumas vezes, mas é uma metáfora que eu gosto de usar para explicar isso. Imagine que vocês têm uma goiabeira no fundo de casa. Uma goiabeira, uma mangueira, uma árvore frutífera que vocês queiram. Uma siriguela, um pé de siriguela. Eu adorava. Eu ia na casa da minha tia, tinha um pé de siriguela que dava aquelas siriguelas belíssimas. E você tá lá. E aí, de repente, você percebe que aquelas siriguelas belíssimas, que eram vermelhinhas, ficava aquele pé de siriguela com aquelas vermelhas, bem com aquela copa grande, viçosa, bonita.
E aí eu pedia pros meus primos pegar, né? Porque eu não tinha coragem de subir. Que aí a gente vai entrar em outro mérito da história, mas não é isso que interessa hoje. E aí o que acontece? Aí a minha irmã botou Zé, a siriguela de Tia Zé, é a melhor siriguela. Gente, era uma coisa incrível aquele pé de siriguela dela. E aí você tava lá. Pegava aquelas siriguelas bonitas, viçosas. Só que aquela siriguela bonita, viçosa, tava lá numa árvore grande, esplendorosa, cheia de vida, com raízes fortes. Só que, digamos que se passaram anos, infelizmente esse pé de siriguela, eu acho que ele nem tá mais lá. Eu, pelo menos, não tenho mais recordação dele. Mas, digamos que passaram-se anos e você voltou lá e começou a perceber que aquele pé de siriguela não estava mais tão bonito assim, que as siriguelas estavam menores, elas não ficavam mais tão vermelhas, elas caíam antes, elas estavam com bichinhos. E aí você fala, não, eu preciso cuidar desse pé de siriguela. Você vai cuidar das siriguelas que estão lá presas na copa da árvore, ou você vai olhar para a raiz dessa árvore? Você vai precisar olhar para as raízes. É exatamente isso que acontece com a gente. Se você precisa olhar para sua autoestima porque você não se sente com valor suficiente, porque você não se aceita o suficiente, porque você se acha inferior aos outros, porque a autoestima tem a ver com valoração, com a forma como você se vê e o valor que você dá a você mesmo, se você tá com problema dessa natureza, não adianta você mudar tudo aqui fora. E, gente, eu também me cuido, eu também faço procedimentos estéticos, mas eu não vivo pra isso. É essa a grande questão. Qual o maior objetivo pra você? E quando a gente vai cuidar dessa árvore, a gente vai precisar olhar para as raízes dela. Assim como, pra gente cuidar da nossa autoestima, a gente precisa olhar para o que é que tá causando isso, né? Quais são as razões para eu me sentir dessa forma? E essas razões, elas não estão hoje. Não estão no aqui e agora. Essas razões estão lá atrás. Em algo que você vivenciou na sua infância e que foi criando em você crenças limitantes em relação ao seu valor. Porque quem sofre com problemas de autoestima são pessoas que têm um padrão de agradador, ou seja, pessoas que não sabem dizer não. São pessoas que normalmente são muito inseguras. São pessoas que estão cuidando da estética para se sentir mais empoderados, mas no fundo, se perderem aquilo, simplesmente elas desmoronam. Porque elas estão criando uma personagem para dar conta de não sentir aquele desconforto. E só para vocês terem ideia, eu vou contar Foi um cliente meu. E, por exemplo, um homem bonito que falou que na juventude tinha inclusive sido chamado para desfilar para lojas. E aí ele chegou para ser atendido por mim com queixa de ansiedade, dizendo que começou um desconforto, que não ia pro médico porque tinha medo de ir pro médico e descobrir que tava com alguma coisa, então preferia saber que não tava doente, mesmo achando que tava doente. Que quando vê alguém tomando remédio, pergunta pra que serve, aí se ele tem, falar eu tenho isso também, me dá um também. Então com hipocondríaco. E aí aquele homem de repente começou a contar sobre a história dele. Então era um homem forte, que inclusive usou anabolizantes na juventude para ficar maior, que contava piadas, muitas piadas, que teve várias mulheres, que teve vários casamentos, e de repente ele, no término de uma última relação, começou esse desconforto tomar conta dele. E à medida que esse desconforto tomava conta dele, o medo aumentava, ele não sabia mais o que fazer. E aí foi quando acabou me procurando.
E aí, o que foi que é mais interessante nisso? Ele estava tão apegado à imagem que ele criou de ser um homem forte, duro, impávido, que não sofria com nada, que aquilo foi, transbordando. Mas por que ele criou esse personagem? Foi do nada? Não. Ele criou esse personagem para se defender da dor que ele sentia. Ele se sentia rejeitado pelo pai. Ele se sentia abandonado pelo pai. Porque todas as vezes que ele fazia algo, ele era recriminado, porque ele precisava ser o exemplo. E aí o pai era muito rígido, batia nele. Ele, o mais velho de 4 irmãos. Então, ele responsabilizava os irmãos quando acontecia algo, porque na realidade ele era sempre o culpado. Então, os irmãos fizessem, ele apanhava junto, porque era o mais velho. Então, ele tinha essa rixa com os irmãos. Ele achava que a mãe dele não amava ele porque não defendia ele na hora que o pai batia, na hora que o pai brigava. E o pai sempre dizia que ele não era bom bastante. Por quê? Porque ele sempre fazia algo de errado. E à medida que esse homem cresceu ouvindo isso, o que é que ele começou a fazer? Ele começou a negar esse pai dentro dele. Claro, o pai só batia, o pai só reclamava, o pai só dizia que ele não era bom o suficiente. E aí o que é que ele fazia? Ele negava esse pai. Ele não olhava para esse pai. E sabe o que aconteceu, gente? Ele cresceu e se tornou igual a esse pai. Todos os comportamentos que ele falava, que ele relatou para mim do pai, dizendo que o pai batia, dizendo que o pai traía a mãe dele, dizendo que o pai teve filhos fora do casamento. E aí, quando ele foi contando a história dele, ele exatamente estava fazendo a mesma coisa. A mulher terminou porque estava sendo traída. Essa não era a primeira vez que ele fazia isso. E aí, qual era a diferença que ele não percebia que ele tinha com o pai? Ele dizia, mas eu nunca bati nos meus filhos. Ele nunca bateu nos filhos, mas em compensação ele seguia uma carreira militar. E aí ele se valia dessa autoridade conquistada pela farda para liberar aquele desconforto daquelas surras que teve na infância. E aí quando você olhava para aquele homem bonito, grande, cheio de vida, você via que no fundo ele estava escondendo uma criança que se sentia indefesa, que se sentia desamparada, que se sentia sem amor. E era por isso que a ansiedade veio e tomou conta dele. Porque ele estava repetindo os padrões. E aquele amor que ele negou lá atrás, ele estava sentindo falta. Porque na natureza, gente, não existe espaço vazio. E aquelas mulheres que ele achava eram mulheres que acabavam tomando conta dele. Porque era um homem grande e forte, mas que apanhava da mulher. Quando ele comentou isso, ele traía a mulher, ele tinha várias outras namoradas fora do casamento, mas ele não conseguia largar essa esposa que ainda batia nele. E eu olhava e falava, meu Deus, como é que uma mulher bate num homem desse tamanho? Não tinha nenhum sentido. Mas a mulher não estava batendo naquele homem que estava na minha frente. Aquela mulher batia na criança que estava ali dentro dele. Naquela criança que apanhou, que se sentia inferior, que achava que não tinha valor e que começou a tomar uma identificação com ser forte, com ser grande, para ninguém mais fazer isso comigo. Para assustar as pessoas pela aparência. Porque na natureza é assim, gente. O animal, quando tá acuado, quando tem medo, ele cresce.
ele muda de tamanho para exatamente o que? Amedrontar. É isso que o baiacu faz. Ele é pequenininho. Quando é atacado, o que é que ele faz? Ele cresce. Quando ele cresce, o outro animal fala: opa, tem algo aqui. Por que vocês acham que, na natureza, vocês acham que um leão, ele vê uma zebra e um elefante, ele ataca quem? A zebra, que é menor. O instinto natural da gente, que é de defesa. Quantas pessoas, quando passam por um problema, começam a aumentar de peso? Inclusive, foi o que eu passei há poucos meses atrás. Tava desconfortável, numa situação desconfortável, o que é que eu comecei a fazer? Aumentar de peso. Comer. Sabendo que estava comendo, sabendo que não estava com vontade, mas tinha algo dentro de mim que eu não conseguia controlar. Até que descobri o que era. Quando eu descobri, opa, mudou o padrão. Tomei consciência. Porque aqui, gente, essa jornada é de tomar consciência daquilo que acontece dentro de cada um de nós. É de tomar consciência de como estão nossas raízes. E só para vocês terem uma ideia de como isso é importante e de que às vezes a gente não percebe, eu vou contar uma historinha para vocês. Um homem, ele chegou em casa com a chave do carro e botou em determinado lugar. Só que faltou luz. Tava sem luz, então só ficou entrando uma penumbra, né, de raios pela casa. E ele ali circulando, ele achou as chaves. Ele começou a procurar as chaves, porque ele não lembrava onde ele tinha colocado. E ele começou a procurar aquelas chaves, só que pela penumbra ele não conseguia enxergar direito. E ele passou um tempo ali procurando, porque ele queria sair de casa, já que estava escuro, ele ia fazer uma outra coisa. E ali ele procurou, até que de repente, quando ele olhou pela janela, ele percebeu que aquela luz que estava trazendo um pouco de luminosidade para casa era de um poste do lado de fora da casa. O que é que ele fez? Ele teve uma brilhante ideia de abrir a porta e ir para aquele poste. Era tarde da noite e ele começou a procurar as chaves dentro do ali debaixo da luz do poste. E ele procurava, e um senhor que estava passeando à noite com um cachorrinho, ele vinha ali caminhando pela rua e achou estranho aquele homem uma hora daquela debaixo da luz procurando, olhando para o chão. E aí ele perguntou, deu boa noite para aquele senhor. Boa noite, meu filho, o que é que você faz aqui debaixo dessa luz do poste? Perdeu alguma coisa? Ele falou: sim, senhor, perdi as chaves do meu carro, eu não consigo achar, eu preciso sair, mas está sem luz em casa e eu não tô achando. E aí o senhor, né, com muito mais experiência, já um sábio por conta da idade, virou para ele e perguntou: meu filho, você perdeu as chaves aqui? E aí aquele homem virou: não, eu perdi as chaves dentro de casa, mas eu não consigo ver e vim procurar aqui onde tem luz. E o sábio, né, aquele senhor sábio, virou para ele e perguntou: e você acha que faz sentido procurar fora o que você perdeu dentro? Será que faz sentido procurar as chaves debaixo da luz de um poste que está fora de casa se você perdeu as chaves dentro de casa? E é isso que a gente faz com a autoestima. A gente vai procurar o nosso valor fora de cada um, ao invés de olhar para dentro. Porque a Iane, que achava que não tinha valor, que não merecia o que tinha, é a mesma Iane que está aqui agora, externamente. Mas se antes eu não conseguia nem colocar uma foto no Instagram, que eu tinha medo, que eu sentia desconforto, que eu não me achava bonita, que eu não achava que eu devia estar ali, como é que essa Iane está hoje aqui no Instagram falando para um monte de pessoas, algumas que eu conheço, outras que eu não conheço, e deixando aqui um vídeo que vai ficar aí, Deus sabe por quanto tempo?
Vocês acham que é a mesma pessoa? Por fora sim, mas por dentro não. Porque eu precisei cuidar de mim e olhar para essas dores que estavam aqui dentro, que faziam eu acreditar que eu não tinha valor. E quando eu falo que eu não tinha valor, as pessoas devem estranhar. Porque me viam sempre muito rígida, muito dura, sempre com a minha máscara. E a minha máscara era de ser a perfeitinha. Porque eu tinha que ser a melhor filha, a melhor amiga, a melhor profissional, a melhor em tudo. Só que vocês acham que alguém é melhor em tudo? Vocês acham que sendo uma atriz, interpretando um papel, alguém consegue ser melhor sempre? Responde aqui pra mim o que vocês acham. Porque, gente, simplesmente não. Pra gente poder ser realmente coerente, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa estar coerente com o que a gente sente, com o que a gente é, com a nossa essência. E foi essa essência que eu fui esquecendo. Sabe por que eu fui esquecendo? Porque eu fui sendo criticada pelas pessoas que eu amava. E, gente, ó, já vou pegar aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês, ó. Esse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, é um livro fantástico para vocês entenderem como é que a gente vai criando esses personagens na nossa vida, como é que a gente vai simplesmente mudando a nossa essência para agradar os outros, e assim a gente vai cada vez se modificando, se prendendo a identidade do ego, que é essa identidade que é construída pelo que eu tenho e não pelo que eu sou. Fazer só um parênteses, mandar um beijão pro meu querido comendador Rafael, gente. Esse formou comigo, é um hipnoterapeuta incrível, que atende lá no Rio de Janeiro também, atende online também. É um cara fantástico, que também trabalha nessa área de ansiedade. A Bruna, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. A todos que foram entrando enquanto eu estava aqui falando, sejam todos muito bem-vindos. E quando eu falo para vocês, ó, sobre esse livro, tem sido a minha leitura do meu ritual noturno, e como eu tenho ficado consciente do que passava por dentro de mim, que eu não sabia explicar. Porque, gente, quando a gente está preso nessas situações, a gente simplesmente acha que todo mundo sente isso. E é mentira. Nem todo mundo sente isso. Isso é a forma como você sente, como você percebe. E quando a gente fala de autoestima, de valor, isso foi construído, como eu disse para vocês, lá atrás. E no meu caso, sabe o que foi que aconteceu? Eu simplesmente me vi abandonada, ainda na barriga da minha mãe, dentro do útero. Depois, pelo irmãozinho gêmeo, eu sou um gêmeo solitário, então eu nasci sozinha, o meu irmãozinho não nasceu. E aquela bebezinha que viu o irmão sumindo, ela achava que ela não era boa o suficiente, porque se ela tinha alguém ali com ela que de repente foi embora e ela ficou. E aí, nasci, passaram-se alguns anos, meu pai morreu, eu ainda não tinha nem 3 anos. E aí, mais uma vez, aquele amor da minha vida, porque todo mundo nasce com um amor, 50% do pai e 50% da mãe. É 50% que vem daquele óvulo materno e 50% que vem daquele espermatozoide. Ninguém aqui nesse planeta nasceu de forma diferente. Então, todos nós temos esse amor da mãe e esse amor do pai. Só que essa menininha, com menos de 3 anos, ela viu o pai desaparecer de repente. E você acha que uma criança de menos de 3 anos entende que o pai morreu? Não. Para ela não era boa o suficiente. E aí o pai dela abandonou ela mais uma vez. E aí, poucos meses depois, a irmãzinha dela nasceu. Porque a mãe dela estava grávida na época que o pai morreu. E quando a irmãzinha dela nasceu, essa mãe agora tinha que olhar para um bebê.
E vocês acham que a mãe ia priorizar um bebê que tinha acabado de nascer ou uma criança que estava prestes a completar 3 anos? O bebê. E aí o que é que ela fez? Ela mais uma vez se sentiu abandonada. E sabe o que é que ela foi fazendo com tanto abandono? Ela foi criando uma casca. E sabe qual casca foi essa? A casca de que eu não posso amar ninguém. Eu não posso gostar de ninguém. Porque se eu não gosto, eu não sofro quando eles me abandonam. E foi assim que eu fui crescendo. Me impedindo de me aproximar das pessoas. Sempre existia um muro entre eu e elas. Sempre existia algo que eu não deixava essa barreira passar. Ultrapassar essa barreira. E aí, à medida que eu fui crescendo, fui criando um outro padrão. Se eu acho que as pessoas não me amam como eu sou, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso me adequar ao que as outras pessoas esperam de mim. E o que é que as outras pessoas esperam? Eu achava perfeição. Então, assim, fui crescendo sendo sempre a solícita, a que está sempre disponível, a que nunca diz não, que está sempre estudando para tirar as melhores notas, que está sempre buscando trabalhar para ter destaque. E aí eu fui sempre me cobrando cada vez mais, porque eu precisava ser a melhor. E é interessante que nessa jornada de ser a melhor, gente, quando o problema da autoestima existe, sabe o que acontece? E quer dizer, o problema nem é a autoestima, o problema é a baixa autoestima. Sabe o que é que acontecia? Eu ia e começava a trabalhar numa direção. Só que de repente as coisas não saíam como acontecia. Ou, por exemplo, vamos dar um exemplo da aula, né? Tipo, da época da escola. Eu tava lá estudando, tal. Mas aí, em determinada prova, eu tirei 9,8, mas a outra amiga tirou 10. E aí, o que é que acontece? Nessa hora, eu simplesmente achava uma desculpa para não ter tirado o 10. E aí, da outra vez, ao invés de estudar mais, me esforçar mais, eu simplesmente meio que relaxava. Eu conversava mais, eu ficava mais dispersa. Por quê? Porque aí, quando eu não tirasse a nota que eu gostaria, o que é que acontecia? Eu dizia, eu não tirei tal nota porque eu não me esforcei o bastante. Por quê? Não foi por conta disso. Eu não tirei a maior nota porque eu não achava que merecia. E é isso que acontece, por exemplo, muitas vezes em jogos de futebol, em jogos em geral de tênis. Vocês já perceberam que, por exemplo, um time... E aí, posso dar até o exemplo do nosso Brasil naquele 7-1. Acho que foi 7-1, não foi da Alemanha? Há alguns anos atrás. A seleção brasileira era sem dúvida a melhor do mundo, todo mundo sabia. Mas quando entrou em campo e tomou o primeiro gol e tomou o segundo, de repente parece que os jogadores não sabiam mais o que fazer. Por quê? Porque inconscientemente é como se falasse, poxa, se eu der o meu melhor e perder, vão me crucificar. Vai ser pior. Então, o que é que eu faço? Eu desisto antes, porque aí eu digo que não, eu não dei o meu melhor. Eu não estava me sentindo bem. E aí teve contusão, teve um monte de situações para justificar. Exatamente eles não darem o melhor deles. E era assim que eu desistia de fazer o que eu gostaria de fazer. Era assim que eu desistia de ter sucesso cada vez mais. Por quê? Porque eu falava, não, eu só mereço até aqui. Aqui já tá bom. E eu já estava no nível alto para minha família. E aí, eu achava que se eu tivesse mais conquistas, eu ia me afastar deles. E lembra como é que eu comecei essa live? Que o nosso maior desejo é o quê? É pertencer. É pertencer ao grupo. E todo mundo quer pertencer à sua família. Por quê? Porque pertencimento é amor. Aproveitar, dar uma ótima noite para minha querida Tânia, uma grande amiga, para a doutora Marusca, outra amiga. Tânia é uma médica pediatra incrível,
que me ensinou muito no início da minha jornada, meio que me adotou logo quando eu saí de casa, porque foi com quem eu aprendi muita coisa de como me cuidar, de como olhar pra mim, que me ensinou muito sobre a relação de trabalho, né? Que eu era muito mais dura. Porque lembra, eu cresci achando que eu não podia gostar das pessoas. Então, eu fazia isso, não era só em casa não, gente. Eu fazia isso em todos os lugares. Eu não me envolvia emocionalmente com todas as pessoas. Porque a gente precisa entender que o que a gente faz em todos os lugares. Com nuances diferentes, mas sempre é o mesmo comportamento. A Maruska, que é neurocirurgiã, tá fazendo psiquiatria, é outra hipnoterapeuta incrível também. Seja muito bem-vinda, Maruska. Nivalda, uma ótima noite. E é importante a gente estar olhando para isso, porque eu precisei olhar para dentro de mim, para cuidar disso que estava aqui fora. E eu aqui não tô dizendo que é fácil, mas eu tô dizendo que é necessário. Porque, sabe como eu comecei essa jornada? De repente, com uns 40 anos, depois eu tava fazendo tratamento para vitiligo há uns 8 anos, com tratamento com resultados significativos, praticamente não tinha manchinha nenhuma mais no meu rosto, e de repente o tratamento começou a dar errado. E de repente as manchinhas voltaram a crescer. E de repente áreas novas começaram. E, gente, vocês não imaginam o desconforto que eu sentia à medida que que eu olhava e percebia uma manchinha, ou que eu tomava sol e via um vermelhinho ali. E era um negócio que subia dentro de mim. E aí eu comecei a ficar cada vez mais ansiosa. Os dias já eram todos cinzas, então, tipo, eu não tinha mais energia, eu não queria ir pro trabalho, o relacionamento tava ladeira abaixo, só brigando, só explodindo. Era aquela pessoa pacata, mas cheia de explosão de raiva, porque vira e mexe eu estourava com alguém. No trânsito eu estourava, que era uma loucura, ninguém podia entrar na minha frente sem ligar a seta, que eu xingava horrores dentro do carro. E aí aquilo foi passando. E eu olhava e falei, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Eu falei, o vitiligo começou aos 15. Eu com 40, tá doendo mais do que quando tinha 15. E aquilo foi me inquietando. E foi assim que eu comecei essa jornada de autoconhecimento. Só que hoje, quando eu olho pra ela, eu percebo que o vitiligo nunca foi responsável por eu me esconder. Porque eu dizia, eu me escondo por conta do vitiligo. Mas mentira! Eu já me escondia antes dele. Eu já evitava me expor muito antes dele. É tanto que, por exemplo, eu vim falar de mim para as pessoas mais próximas, para amigos, o ano passado, depois que eu me cuidei. No máximo, uns 2 anos atrás, quando eu comecei a olhar para dentro de mim. Mas até então, eu falava muito, mas falava muito tecnicamente. Porque aí, para dizer que eu era uma profissional boa, gabaritada, perfeita, isso eu conseguia falar. Então, apresentei em muitos congressos, apresentei em congressos nacionais, internacionais, publiquei artigos. Então, fiz muitas coisas com as quais eu me identificava. Porque eu me identificava com a academia. Quem é a Yane? É aquela pesquisadora, é aquela profissional. Mas, na realidade, a Yane mesmo, quem eu era, estava lá, cada vez mais sufocada com esses rótulos. E aí, para justificar eu não me relacionar com as pessoas, eu não ter um relacionamento amoroso, eu comecei a dizer, não, é por conta do vitiligo. Porque aí eu fico com vergonha. Mas as pessoas diziam, não, nem parece, não tem nada a ver. Mas a questão não é o que os outros pensam, era como eu me enxergava. Eu achava que eu não tinha valor. E o vitiligo só veio me mostrar que eu achava isso.
E nunca foi o problema, foi o vitiligo. O problema era como eu me via, e isso vinha desde antes. Porque quando eu comecei a estudar e entender, eu comecei a ver que esse padrão de isolamento veio desde criança. Que eu tive poucos amigos, que eu conversava com todo... tanto que eu não tinha o amigo principal. Eu não tinha um amigo que tipo, eu sou um encarne. Eu circulava por todos os lugares. Tinham aquelas pessoas que eram mais próximas, mas eu circulava por todos os grupos. Por quê? Porque simplesmente eu precisava me sentir aceita. Só que os outros não podiam dar aquilo que faltava dentro de mim. E aí eu procurava aquilo, só que, por exemplo, quando eu ficava muito próximo de alguém e a pessoa de repente tinha um outro amiguinho, aquilo já vinha pra mim como se ela estivesse me traindo. Como se ela fosse uma propriedade minha. E sabe como é que eu compensava isso? Com a compulsão alimentar. Que eu nunca tinha percebido, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Porque com 13, 14 anos, todo o dinheiro que eu juntava, eu ia no comércio local da minha cidade, comprava pacotes de bala, de chiclete, de doces, enfim, e simplesmente trancava no guarda-roupa. E contava, porque eu não dava nenhum para ninguém. E se sumisse algum, era uma confusão. E Tânia mesmo sabe, quando eu conheci Tânia, a gente trabalhou junto. Na época, eu enfermeira do PSF em Senhor do Bonfim. Foi meu primeiro trabalho, foi a primeira vez que eu saí de casa. E eu saí de casa, gente, aos 22 anos eu não sabia nem ligar o fogão, tá? Eu não sabia fazer nada. E aí, por exemplo, pra tapar o buraco que eu sentia de solidão, de me sentir sozinha, as filhas dela adoravam me visitar, porque na minha casa tinha sorvete, eu comprava 3 caixas de chocolate, que era uma da Nestlé, uma da Garoto e uma da Lacta, porque era pra escolher os melhores de cada uma. Era um monte de sorvete, era um monte de doce de leite, como é que fala? De pavê. Era tudo. Tinha normalmente 5 a 6 tipos de doce na minha casa. Pra uma pessoa que morava sozinha. Por quê? Pra tapar aquele buraco. Que eu simplesmente não percebia. Que era de valorização. Então eu sempre buscava ser a melhor. Eu sempre buscava ser cada vez mais. E nessa de buscar ser a melhor, a perfeita, gente, eu fui me endurecendo. Então, por exemplo, eu não conseguia pedir ajuda pra ninguém. Eu não conseguia dizer que tinha algo de errado, que tava me machucando. Não, eu tava sempre ali, ó, firme e segura, dizendo que tava tudo bem. Enquanto que, de noite, quando tava em casa sozinha, chorava de dormir, de tanto chorar, porque acabava a energia, eu dormia. E aí no outro dia acordava melhor, porque o choro, de qualquer forma, é terapeutizante. E aí eu fui lembrando, porque sabe como eu me tornei isso? A partir do que eu fui ouvindo na minha infância, na minha adolescência, e aquilo foi construindo. Eu lembro de um desfile que teve na época de veraneio, nos locais que a gente veraneava, e, por exemplo, naquela época eu me achava linda. E aí, de repente, eu não ganhei como a menina mais bonita, eu ganhei como a mais simpática. Daí, então, eu me identifiquei com a simpática. Eu já não achava mais que eu era bonita, mas eu me achava simpática. E as pessoas sempre falavam que eu era simpática por causa do sorriso. E aí, por exemplo, eu sempre vivia sorrindo. Você praticamente não vê foto minha sem sorriso, inclusive pra mim é difícil ficar sem sorrir. E aí fui vendo, poxa, como isso foi me moldando. E foi me construindo dessa forma, de me sentir cada vez mais endurecida. E até quando as pessoas falam, como eu já ouvi, você é fria, você não chora, você é dura. E aí eu comecei a lembrar, há pouco tempo atrás, inclusive, que eu recordei disso.
que a minha avó vivia dizendo que eu era muito chorona, que eu chorava demais. Que inclusive agora é minha época, é a época de eu fazer aniversário. E aí ela ainda dizia: você só podia ter nascido na época de São Pedro, de tanto que chorava. E, gente, chegou uma hora que eu parei de chorar. Eu só chorava sozinha. Então ninguém me via chorando. Inclusive, eu lembrei há pouco tempo de um episódio de que, por exemplo, no velório da minha avó, a única pessoa que me viu chorar foi minha irmã. Porque eu fui chorar no banheiro e ela foi no banheiro e me encontrou lá chorando. Mas eu não conseguia chorar. Porque estava preocupada com o que as pessoas iam dizer. Porque eu tinha que ser a forte para cuidar de tudo. E aí eu fui vivendo anestesiada. Eu fui prendendo as minhas emoções. E à medida que eu fui prendendo essas emoções, aí elas vieram pro corpo. Vieram exatamente me mostrar. Com ansiedade, a ansiedade não deu conta de eu ver o que eu precisava, veio se instalando no corpo físico, na minha pele. Que o vitiligo é isso. Para quem estuda medicina germânica, por exemplo, essa desproteção, né? Esses conflitos que se manifestam na pele, como é o caso do vitiligo, eles são fruto de sentimentos, de emoções que são ligadas a abandono, a rejeição, a perda da integridade, da proteção. E foi isso que a minha criança perdeu lá atrás. Que a ansiedade veio mostrando, que o vitiligo veio ratificando e que eu simplesmente não olhava. Até que chegou uma hora que o copo transbordou. Até que chegou uma hora que eu falei: opa, não aguento mais do jeito que está. E quando isso aconteceu, foi quando eu descobri um segredo. E que segredo foi esse? E o meu segredo é interessante que ele não veio. Ele veio como se um passe de mágica. Mas que foi o conhecimento para trazer para onde eu estou agora. Porque, gente, quando o vitiligo, e eu falei há pouco para vocês que chegou uma hora que depois de quase 30 anos com vitiligo, ele começou a me incomodar. Quando aquilo aconteceu, foi a época que aí eu não tava bem, né? Então eu tinha aumentado de peso, eu tava triste, o relacionamento tava horrível. E aí o que é que eu fiz? Tava passando na internet, aqui pelo Instagram mesmo, procurando alguma dieta, alguma coisa assim. É uma receita low carb. E aí, de repente, eu me deparo com uma coach de emagrecimento. E aí essa coach de emagrecimento falava assim: emagreça, perca peso, descomplicando o seu processo de emagrecimento com a mente. E aí ela perdeu 40 quilos controlando a mente. Eu falei: opa, se ela perdeu 40 quilos trabalhando a mente, eu consigo controlar o vitiligo trabalhando a mente. E aí eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, essa jornada para dentro de mim. Porque eu comecei a olhar o que é que estava acontecendo dentro de mim, que estava fazendo aquele vitiligo crescer e me incomodar tanto, já que eu tinha o vitiligo há tanto tempo. Quando eu comecei essa jornada, uma das primeiras coisas que eu fiz foi parar o tratamento, porque estava me estressando fazer o tratamento. E eu falei: deixa pra lá. Fiquei um pouco tempo, comecei a fazer terapias, comecei com terapias convencionais, que é o mais comum. E aí depois comecei nessa jornada. E aí fui me aprofundando, fui aprendendo mais. E durante esse caminho, e aqui eu vou até pegar porque eu fiz uma pesca, né, pra eu ter uma ideia, pra eu não esquecer de falar nada pra vocês. E foi nessa jornada que eu comecei a olhar pra dentro de mim, que eu comecei a identificar esses padrões, que eu comecei a fazer os links. E aí foi onde apareceu esse segredo, que é composto de 3 partes, que é exatamente esse segredo que ela me disse, da forma como ela controlou o processo de emagrecimento dela. Que foi,
controlar, ó. Isso daqui. Isso daqui, gente, é a minha exemplificação do que acontece, ó, aqui dentro da gente, da nossa mente. Porque a nossa mente, ela é composta de 3 partes. A parte que eu vou dizer que é a adulta, mas que é a mais jovem de nós, que é essa parte que fica logo aqui na frente do nosso cérebro, que tá no pré-córtex, no córtex eu só quero falar pré-córtex, mas é o córtex pré-frontal. E nesse córtex pré-frontal, gente, que é onde tá esse adulto, que é essa parte aqui, ela tem essa mente racional, essa mente que conversa com você, essa mente que justifica o que a gente está falando. Sabe quando, por exemplo, eu disse lá atrás que eu não me relacionava com as pessoas por conta do vitiligo? Era ela que me dizia isso. Mas na realidade, se antes do vitiligo eu já me relacionava pouco com as pessoas, era o vitiligo que me impedia de me relacionar? Não. Mas ela achava essa desculpa. É essa mente que quando eu queria emagrecer, falava pra mim, no dia que eu chegava cansada em casa, mas hoje você merece mais um chocolate. Porque essa mente, gente, ela é a mente racional. Ela só tá preocupada em dar desculpas pra gente do que a gente faz de escolhas. Quando eu deitava na cama com a cabeça cheia de pensamentos que não paravam e eu ficava dando voltas e voltas e voltas na cama, de um lado pro outro, e pensando, eu tenho que acordar amanhã, mas eu não conseguia dormir, rodava. Era essa mente que dizia, é normal, todo mundo passa por isso. Todo mundo tem insônia. E é mentira! Nem todo mundo tem insônia. Inclusive, eu parei de ter depois que eu me cuidei. Por quê? Porque ela acha desculpa, ela quer proteger a gente e aí ela acha desculpas. Ela é a parte racional, é a parte lógica. É nessa mente também que a gente tem as lembranças de curto prazo. É por conta dessa mente que a gente lembra da senha, do cartão de crédito. É por conta dessa mente que a gente lembra dos nomes das pessoas. É por conta dessa mente que a gente encontra a nossa casa. Ela é memória de curto prazo, que inclusive depois do advento da Covid, né? Que as pessoas dizem, tive Covid, esqueci de tudo. Tive Covid. Mas será que é só a Covid mesmo? Olhe como hoje a gente perdeu o hábito, por exemplo, que era um hábito que a gente tinha que exercitar a mente. Por exemplo, telefone. Eu sabia vários telefones. Inclusive, estava conversando com uma amiga. Ela falou, minha mãe mudou o telefone, que era o telefone que ela tinha na época da faculdade. E eu falei, poxa, se eu tivesse algum aperto, eu podia ligar para sua casa, que era o telefone que eu sabia de cor até hoje. Porque hoje, se você perguntar o telefone da minha mãe, eu não sei. Por quê? Porque a gente usa agora uma memória que é portátil, que é externa, que é o celular. E aí a gente parou de praticar. E a mente é assim, né? Se você não pratica, ela vai ficando cada vez mais ociosa, porque a mente quer economizar energia. E é nessa mente também, nessa mente racional, que é onde tem a força de vontade. Sabe quando você decide fazer um projeto, você tem energia para começar? Pronto, é através dessa mente. Só que essa mente, ela não tem energia suficiente para fazer você seguir o tempo todo. Ela só tem energia suficiente para você começar. Igual um carro que precisa da ignição, né? Você bate lá a chave e aí o motor começa. Mas se não tem gasolina, o carro não sai. E a gasolina, gente, não tá aqui não, ó. A gasolina, ó, tá aqui dentro. E aqui dentro, sabe o que é que tem? A nossa mente subconsciente. Essa mente, gente, é responsável por 95% das nossas decisões. Olha o peso dela. E quando eu falo de 95%, ela é nela que esses padrões que eu falei, por exemplo, do isolamento, que esses padrões que eu falei de ficar
viciada em trabalho para ser a melhor em tudo. Foi nessa mente aqui que esses padrões ficaram instalados. Sabe por quê? Porque nessa mente subconsciente, ó, estão as memórias de toda a vida. Essa mente estão as memórias desde quando eu nasci. Estão tudo aqui. E eu posso te dizer que nessa mente estão as memórias, não é nem de quando eu nasci, desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Porque foram essas memórias que eu consegui resgatar num processo de hipnoterapia. E sabe por quê? Porque nessa memória de longo prazo, que é como se fosse um computador novo que você comprou e que não tinha nada e de repente começou a juntar arquivos. É porque é nessa memória, gente, que estão as emoções. Então, quando acontece uma situação e tem uma emoção, pum, grudou. Isso fica registrado. E esse registro a gente leva para a vida inteira. E normalmente, como a maioria das emoções primárias são emoções negativas, porque é medo, porque é raiva, é nojo, é desprezo, é tristeza. E de boa a gente tem alegria. Normalmente a gente ficou preso o quê? A situações que são negativas. E essas situações negativas, elas acabam gerando padrões de comportamento. Então, à medida que eu falei pra vocês que eu me senti abandonada, tava lá na barriga da minha mãe, perdi o meu irmão. Pum, juntou. Medo de ser abandonada, porque doeu. Tristeza, porque eu me senti sozinha. Passou. Aí cheguei lá com meu pai, perdi meu pai. Então, tava lá a situação, eu perdi o pai, me senti de novo abandonada, senti medo, me senti sozinha, fiquei triste. Passou. Daqui a pouco nasceu minha irmã. E aí o que acontece? Minha mãe começou a dar mais atenção para um bebê, natural. O que aconteceu? Mais uma vez, me senti abandonada, sozinha. E aí o que a mente falou? Poxa, ninguém gosta de mim. Eu não aguento mais sentir isso. O que é que eu fiz? Ah, você é a melhor filha possível. Então, como é que eu comecei a agir? Sendo a boazinha. Sendo a prestativa. Fazendo tudo que a minha mãe queria. Só que nunca era o suficiente. Estudando mais, tendo os melhores resultados, fazendo as melhores escolhas, mas nunca era o suficiente. Por quê? Porque eu estava dando para ela uma responsabilidade que era minha. Porque ao invés de olhar para dentro de mim e fazer as escolhas de acordo com o que eu achava bom para mim, eu fazia de acordo com o que ela achava. E foi assim que eu construí a minha vida. Baseada nas escolhas que a minha mãe achavam boas para mim. E foi por isso que a ansiedade foi tomando conta de mim. Porque se eu não fazia o que eu queria... Gente, eu achava que eu nasci para ser servidora pública. Porque eu entrei no serviço público aos 22... Eu formei aos 22 anos, trabalhei 1 ano sem ser concursada, mas com 23 eu já era concursada. Então são 22 anos de serviço público. E aí todo mundo fala, ai, Anne, mas serviço público é ótimo, você tem estabilidade. Mas, quando eu comecei a olhar para dentro de mim, eu me perguntei, e desde quando estabilidade é um pré-requisito para mim? Por quê? Uma pessoa que quer estabilidade, que quer a certeza, que quer a rotina, que quer aquele controle, vocês acham que ia mudar de município, de estado, mudando de concursos? Porque eu passei por Senhor do Bonfim, eu fui para Aracaju, Sergipe, depois, quando estava cansada daquela rotina, prestei uma seleção, fui para o Ministério da Saúde em Brasília, aí voltei para Aracaju, não satisfeita, vim para Salvador. E era estabilidade mesmo que eu estava procurando? Não. Mas eu aprendi que era o que eu precisava. Então, eu precisei olhar para isso para poder tratar essas mazelas. E onde é que estava tudo isso gravado? Ó?
aqui, nessa mente subconsciente, nessa mente que grava todas as nossas emoções, nessa mente que grava tudo pelo que a gente passou. Só que essa mente, ela tem esse poder todo, só que ela tem duas grandes desvantagens. Ela sempre quer proteger a gente. E nessa de proteger, o que é que ela faz? Essa menininha que se sentia sozinha e abandonada, o que é que ela fez pra essa menininha? Ela simplesmente falava, ó menininha, pra você não ficar sozinha de novo, sabe? Você vai viver já sozinha. Porque se você não amar ninguém, ninguém vai te abandonar. E aí, o que é que eu fiz? Eu simplesmente comecei a me isolar. Ela, como é que ela protege? Menininha, você não precisa se relacionar com ninguém não, mas você precisa ser muito boa no que você faz. Aí, o que é que eu fiz? Criei um vício em trabalho. Então, eu só trabalhava e estudava. O tempo todo. E aí, quando alguém me chamava pra sair, não posso, estou estudando. Não posso, estou trabalhando. Por quê? Porque ela queria me proteger. Só que essa proteção não combinava mais, ó, com o que essa adulta quer. E é por isso que para resolver a ansiedade na raiz, a gente precisa tratar essas dores aqui, ó, na criança. Mas aí você vai me perguntar, mas Iane, se eu já sou uma mulher grande, crescida, como é que eu vou tratar as dores aqui nessa criança? É simples. Usando a imaginação. Porque pra mente não existe passado, presente nem futuro. E eu posso provar isso pra vocês agora. Porque eu quero que vocês imaginem o dia mais feliz da vida de vocês. Lembre aí do dia que vocês sentiram uma felicidade absurda. Seja porque nasceu um filho, seja porque passou no vestibular, seja porque foi aprovado no concurso, seja porque teve seu casamento. Eu quero que vocês imaginem esse dia aí, sabe? Percebam como vocês estavam vestidos, em que local vocês estavam, com quem vocês estavam, se tinha uma música tocando, se vocês comeram alguma coisa diferente ou beberam. E aí? Conseguiram imaginar tudo isso? Agora eu pergunto pra vocês. Vocês imaginando tudo isso, sentiu essa alegria aí de novo? Sentiu esse bem-estar aí de novo? Conseguiu sentir toda aquela emoção que sentiu naquele dia? Responde aqui pra mim. Porque eu tenho certeza que se você imaginou e buscou na sua memória essa emoção e reconstruiu tudo isso, eu tenho certeza que você sentiu um pouco dessa alegria. Por quê? Porque para sua mente não existe o que é real, o que é imaginário. Na sua mente, o que você imagina é real. Ela não sabe que é mentira. Vocês acham que, por exemplo, uma pessoa que quando está num quadro de crise de pânico e não quer sair de casa, vocês acham que ela acha que vai acontecer alguma coisa? Mas se ela ainda não saiu, como a gente vê pessoas que ficam presas dentro de casa, o que é que acontece? Ela está imaginando o pior. E o corpo dela responde com isso. Vocês já perceberam que na crise de pânico o que acontece? O coração dispara, começa a ficar ofegante, o ar falta. Por quê? Porque a sua mente está entendendo que você está sob ataque. E esse ataque existe, por exemplo, se você está dentro de casa protegida? Não. Mas para sua mente é como se existisse. E aí o seu corpo reage. E aí a Tânia respondeu, obrigada, Tânia, isso mesmo. Respondeu sim. Por quê? Porque se na mente não tem o que é real e imaginário, perfeito. E se não existe, eu consigo resolver os problemas dessa criança. E como a gente faz isso? Através da hipnoterapia. Porque o que é hipnoterapia? Que as pessoas falam tanto, com tantos mitos,
que acham que hipnoterapia você vai ficar dominado, você vai para um lugar que não volta, que você vai dar a sua senha de banco. Gente, ninguém dá senha de banco, ninguém diz nada do que quer, ou que vai estar dormindo. Você está sempre consciente, e eu vou te dizer, durante o processo de hipnoterapia, você fica muito mais consciente do que você está diariamente. Por quê? Porque você só está acessando as suas emoções. Você só está olhando para dentro de você. Não importa barulho, não importa local. Se você estiver disposto a olhar para dentro de você, funciona. Por quê? Porque é você conversando com a sua mente. É você com você mesmo. E você está o tempo todo consciente. Você está o tempo todo tomando conta da situação. Porque o processo de hipnoterapia, eu costumo dizer que é como se fosse uma autoescola. E Tânia, que me ajudou na época que eu morria de medo de dirigir, ela, por exemplo, ela ficava do meu lado lá, no Passageiros, ela dizia para direita, para esquerda. Eu lembro de uma vez que no caminho pro trabalho tinha um monte de boi solto e eu que estava dirigindo. Mas me deu um desespero. E ela falava, faça assim, faça assado. O que é que eu fazia? Eu seguia a instrução e fazia o que ela estava orientando. E aí, a gente saiu do ponto A, que era de onde a gente saía, né, da sede do município, da casa da gente, para o ponto B, que era o local, que era o posto. Na hipnoterapia, é a mesma coisa. O ponto A é quando você chega lá para começar um processo, porque você tá sentindo esse desconforto, seja ansiedade, seja por conta da baixa autoestima, seja esse complexo de inferioridade, e que você não tá aguentando mais isso. E aí você tá com ansiedade no relacionamento, você não consegue dormir direito, tá aquele quadro do caos instalado. E você quer mudar tudo isso. Só que para mudar tudo isso, na origem, você precisa visitar, ó, essa criança que tá aí dentro. Que é ela que tá passando por tudo isso. Porque, gente, vocês acham mesmo que um adulto, e aí eu não tô falando, é um comportamento de um adulto saudável ter medo de sair de casa? É um comportamento de um adulto saudável ter medo de ir numa academia? É comportamento de um adulto saudável ter medo de ficar preso no elevador? Não. Tudo isso são gatilhos que são disparados, ó, naquela criança que vivenciou, às vezes, um trauma de ter ficado sozinho, um trauma de não ter se sentido protegido quando precisava. E aí, nesse processo de hipnoterapia, ó, você rompe uma das características que eu não falei, ó, dessa mente aqui. Que sabe qual é? É o fator crítico. É aquele segurança que diz: isso entra, isso não entra. Porque uma vez que a gente vira adulto, vocês já perceberam? A gente só acredita naquilo que a gente já conhece. Quando a gente vira adulto, não entra informação nova. Sabe aquele complexo de Gabriela? Eu nasci assim e vou morrer assim? É isso que acontece. Por causa do quê? Por causa dessa mente. Por causa do fator crítico. Porque o fator crítico, ele diz... Ele, para te proteger, ele fala: se você conhece laranja, você só pode entrar aqui com laranja. Se você só conhece siriguela, você só pode entrar aqui com siriguela. Só que quando a gente cresce, a gente começa a ter percepções diferentes da vida. Então, por exemplo, eu gosto de laranja, gosto, mas eu também gosto de siriguela. E para a gente conseguir driblar esse fator crítico, aí a gente usa a hipnose, que nada mais é do que o estado natural, no qual você acessa, ó, a sua criança interior. Essa parte de você que passou por situações que estão se repetindo na sua vida de formas diferentes, mas adaptadas, e que você simplesmente não percebe. E quando a gente passa por esse processo, gente, a gente começa a enxergar. Porque o que eu falei pra vocês aqui da minha história, por exemplo, vocês acham que eu enxergava isso? Não. Eu nunca tinha percebido essa relação.
Porque, inclusive, dizia que tudo era culpa do vitiligo. Mas não. Eu precisei olhar para tudo isso. E essa mente, ela só agiu de uma forma que me protegesse. E além de proteger, uma outra característica dessa mente é agir, poupar energia. E é por isso que ela só quer fazer tudo igual. E é por isso que quando a gente aprende de um jeito, a gente quer morrer fazendo da mesma forma, se não tiver alguma intervenção. É por isso que os vícios se criam. É por isso que eu trabalhava, estudava. Porque era a forma que eu tinha de evitar contato com as outras pessoas. É por isso que tem pessoas que, para se sentir fortes, fumam. E fumam e não conseguem parar de fumar. E não conseguem parar de beber, mesmo sabendo que está fazendo mal. Por quê? Porque virou um vício. Mas, de repente, é alguém que fuma, e eu posso dar um exemplo que aconteceu na minha família. Um tio meu fumava, de repente, um câncer. E aí, quando descobriu, parou de fumar. Essa informação, quando ela recebeu a sugestão do médico de que se ele continuasse fumando ele ia morrer, foi uma hipnose. Porque a hipnose, gente, como eu falei, é um processo natural. Então, quando você assiste um filme e chora, quando você ouve uma música que você gosta e lembra de alguém, de uma situação que você viveu e se emociona, isso é hipnose. E você está consciente, e você está de olho aberto, e mesmo assim você se emociona. Porque para a hipnose acontecer, você não precisa estar de olho fechado, você não precisa estar dormindo, não precisa estar silêncio. Tudo pode acontecer se você olhar para dentro de você. Você não precisa estar sozinho, você não precisa estar num lugar que ninguém esteja do seu lado. Por quê? Porque é um processo natural. E a última parte, mas não menos importante, mas só que não interfere nesse processo, é a mente inconsciente. Que é essa parte da mente que diz pro meu coração bater mais rápido quando as emoções dizem que eu tô com medo. Que diz que é pro meu estômago fazer o processo digestório quando eu como um alimento. Que eu não preciso mandar para que as coisas aconteçam. Isso é o que a mente inconsciente faz. E ela nem entra nessa conta porque nela a gente não consegue mandar. Porque essa mente inconsciente, que é o nosso cérebro reptiliano, e é a parte mais antiga, e é a mesma que tá aí, ó, nos animais, e reptiliano porque tá lá desde o réptil, ela só quer fazer duas coisas com a gente: proteger e reproduzir. Proteger e reproduzir. Então, ela simplesmente não interfere nesse processo. Então, como vocês viram, para cuidar da autoestima, para cuidar dessas dores, vocês precisam iniciar uma jornada. É uma jornada, gente, para dentro de vocês. É uma jornada para olhar o que é que está acontecendo com essa criança, para vocês se acolherem, para vocês cuidarem. Porque toda criança, e aí quem é mãe, quem é pai aqui sabe, só precisam de 3 coisas: proteção, acolhimento e amor. Que é como o meu mentor Cleiton Costa chama de P2A, que é proteção, acolhimento e amor. E quando você, no processo de hipnoterapia, consegue dar para essa criança essas 3 coisas, você simplesmente muda a percepção sobre aquela situação que ficou, que atrapalhou a vida dela, que deixou a vida dela dolorosa. Você muda essa situação. E quando você muda isso, gente, naquela criança, você muda isso nesse presente. E foi essa reconstrução que eu fiz. Quando eu fui lá atrás e conversei com aquela bebezinha na barriga da mamãe que tinha perdido o irmãozinho, e ela entendeu que não foi culpa dela, que ela não matou o irmãozinho, pronto, ressignifiquei. Quando fui lá, expliquei que o papaizinho dela tinha morrido e que não foi por culpa dela. Alívio. Ressignifiquei. E assim eu fui fazendo em vários episódios. E vão aparecer outros, porque a gente é como ela. Lembra? Eu fui tirando várias capinhas. Cada capinha tem uma história, tem um trauma, assim como a cebola. À medida que a gente vai olhando para dentro da gente, aparecem outras coisas para olhar.
Porque é um processo que tem começo, mas não tem fim. Por isso que é uma jornada. E é uma jornada para dentro de você. E que a gente, mais cedo ou mais tarde, precisa começar, se a gente quiser viver uma vida livre, uma vida plena, uma vida abundante. Porque se a gente faz parte de um universo que é pleno e abundante, nós somos plenos e abundantes. Porque a física quântica já comprova, já demonstra que o todo está na parte e a parte está no todo. Se a gente faz parte do universo que é pleno e abundante, nós nascemos para ser plenos e abundantes. E são essas situações que vivenciamos na infância que simplesmente impedem isso. Por quê? A gente vai aprendendo que determinados comportamentos são errados, que não são bons o suficiente. A gente começa a achar que ser imperfeito é um problema, e não é, que a gente é humano. Todos nós temos qualidades e defeitos. E aí a gente precisa olhar para isso. E quando a gente descobre, gente, que nós podemos ser o que a gente quiser ser, e que ser vulnerável é uma das características que mais fazem a gente crescer. Porque quando a gente se torna vulnerável, a gente fica aberto a olhar para o outro. A gente começa a perceber o outro com mais empatia. A gente começa a olhar para a gente com mais empatia. Porque a gente só pode dar o que a gente tem. Vocês acham que quando eu era lá toda fechada, toda dura, toda general, vocês acham que eu conseguia dar amor para as pessoas? Não! Era muito pouco. Por quê? Era porque eu não queria? Não! Você não dava amor pra mim, como é que eu vou dar amor pro outro? E fazer essa jornada e olhar pra isso foi o que realmente me trouxe pra cá. E essa jornada começou, mas eu sei que ela não vai ter fim. E eu vou evoluindo e eu sempre me surpreendendo. Há pouco tempo me perguntaram, Iane, eu achei engraçado que me perguntaram, quem é você? Eu falei, gente, sinceramente, eu não sei quem eu sou. Eu ainda tô me construindo, porque eu ainda tô me descobrindo. Porque eu passei a maior parte da minha vida não sendo quem eu queria ser. Porque eu precisava agradar os outros. Aí Pri até colocou aqui, verdade. Porque a gente vai se apegando a essa identidade. E se apegar a uma identidade não é desse ser maior. É uma identificação, e quem identifica é o ego. Porque à medida que a gente começa a abrir mão do ego, ele começa a morrer, ele começa a se sentir mal. Então, quando eu comecei na minha construção de que serviço público não servia mais pra mim, isso me doía. Eu passei 22 anos de serviço público, gente. Quando eu comecei a falar disso, quando o ano passado eu dei o primeiro passo para largar isso, o primeiro passo foi largar uma chefia e encarar que o salário ia diminuir por conta disso, foi quando eu comecei a aumentar de peso. Eu falei, a escassez começou a bater na minha porta e a dizer, se você fizer isso, você vai ter menos. E aí eu comecei a acumular alimento, a acumular alimento dentro da geladeira, no armário. Por quê? Era a mente gritando, esse caminho não, esse caminho não. Porque a mente quer proteger e manter a gente no mesmo lugar. E manter a gente no mesmo lugar significa fazer mais do mesmo. Porque eu não vou ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Vocês acham que se eu estivesse lá atrás, me comportando do mesmo jeito, viciado em trabalho, viciado em estudar, sem olhar pra dentro de mim, vocês acham que agora eu ia estar aqui? Não, eu ia continuar lá, fazendo tudo igual, e sofrendo, e achando que estava bem, porque eu achava que eu era feliz. Eu não vou te dizer que eu achava que eu era triste, não. E quando eu olho como eu me sinto hoje, eu falo, meu Deus, eu passei a vida toda sem sentir essa plenitude que eu sinto hoje, de ouvir as pessoas dizerem que eu tenho positividade tóxica. E tá tudo bem. Prefiro viver hoje na minha positividade tóxica, que me torna uma pessoa muito mais feliz, muito mais próspera, muito mais abundante, muito mais amorosa, muito mais vulnerável e muito mais imperfeita. Eu parei de me cobrar como eu me cobrava. Eu parei de ser rígida comigo, eu passei a me acolher. Aí, sim, quando eu fiz tudo isso, aí eu comecei a me achar mais bonita. Eu comecei a me dar mais valor. Eu comecei a agradecer
aos elogios sem retribuir. Eu comecei a aceitar um elogio, porque eu não aceitava. As pessoas diziam, você é bonita. Eu falava, são seus olhos. Seu cabelo é lindo. Mas ele é assim, é assado. Ele é muito cheio. Sua roupa é linda, comprei baratinho em tal lugar. Nunca conseguia receber um elogio e agradecer apenas. Pois hoje eu já consigo. Precisei praticar o meu merecimento. Eu comecei a praticar. Porque tudo que eu tô falando pra vocês, eu usei na minha vida, eu uso na minha vida e eu pratico. Porque a hipnoterapia vai mudar aqui o sentimento dessa criança? Vai. Mas se você não for lá e agir diferente, nada vai acontecer. Por quê? Tudo, gente, começa onde tem uma programação mental que leva a um pensamento. Esse pensamento que tá aqui, ele simplesmente, ele tá condizente com a emoção. Essa emoção leva a uma ação. Porque se for uma emoção ruim, você não quer sentir. E aí essa ação leva um resultado. Quando eu mudei minha programação e mudei meu pensamento, a emoção mudou. Quando eu mudei essa emoção, sabe o que é que acontece? Eu tenho que agir diferente. E é desconfortável no início. Não vou dizer que é fácil, não. Porque não é. Exige coragem. Mas quem tá aqui, eu sei que tem coragem. E não é à toa que o livro é a coragem de ser imperfeito, tá? Quem tá aqui, eu sei que tem coragem. E aí, você simplesmente muda essa chave. Você muda esse sentimento. E aí você age diferente. Quando você age diferente, você tem resultado diferente. Foi assim que uma pessoa que só tinha 5 postagens no Instagram, que eram postagens que outras pessoas marcavam ela, hoje tá aqui falando pra vocês da história dela. Que tem um livro, que escreveu um livro com a história dela. Por quê? Porque à medida que eu mudei a forma que eu pensava, que eu sentia, eu consegui agir de forma diferente e conseguir resultados diferentes. E é por isso que eu tô aqui convidando vocês para iniciar essa jornada. Uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de autoaceitação sem limites. E se você achar que tá na hora de fazer isso, né? De começar esse olhar para dentro de você e precisar de um guia para te conduzir nesse caminho, podem contar comigo. Porque essa jornada, que é rumo a aumentar a autoestima e a vencer a ansiedade nas origens, eu passei e eu posso te ajudar a trilhar. E eu terminei ela? Não. Como eu disse, ela tem início, mas não tem fim. E é por isso que até hoje eu tenho mentores que também me guiam. E quando eu tenho problemas e quando eu tô lá no perrengue, eu peço ajuda, porque eu não enxergo tudo. Mas eu enxergo algumas coisas que você pode não estar enxergando e que você pode estar precisando de auxílio de uma condução para passar. Porque, gente, a ansiedade é um problema que tem tomado conta nesse século, principalmente. Depois da pandemia, piorou essa situação. Por quê? Porque a gente tem muito conhecimento, é muita informação, e a gente não dá conta de tudo isso. E aí, a gente fica querendo abraçar o mundo de uma única vez e acaba se perdendo nesses pensamentos, nessa mente da ansiedade, achando que a gente é a nossa mente. Mas você não é a sua mente. E se você estiver pronto a iniciar essa jornada para controlá-la, para olhar para ela e dizer que é você que manda nela, porque é esse o objetivo dessa caminhada, né? É entender que você não é a sua mente, você não é seus pensamentos. Você é quem manda em tudo isso. Do mesmo jeito que eu precisei entender que eu não era ansiedade, mas que eu também não era o vitiligo. Que aquele rótulo que eu fiquei carregando, eu precisava deixar ele de lado. Porque eu não sou o vitiligo. Ele não me torna nem melhor nem pior que ninguém. Mas ele me ajudou a olhar para tudo isso. Porque ele foi uma oportunidade que o universo me deu para falar, ó, você tá se escondendo da vida, você tá se escondendo das pessoas.
E se você não olhar para tudo isso, você vai passar a vida toda assim. E que bom que ele veio, que ele me mostrou tudo isso, que eu aprendi e estou aprendendo com ele. E o que vai acontecer daqui para frente, eu não sei. Mas o que eu sei é que aquela pessoa que se escondia, hoje não existe mais e não tem mais espaço nela aqui dentro. Aquela pessoa que achava que não merecia nada, não existe mais espaço para ela aqui dentro. Porque agora ela se aceita do jeito que ela é. Imperfeita, vulnerável, mas plena e abundante, igual ao nosso universo. Pessoal, muitíssimo obrigada por estarem aqui comigo. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, posta aqui que eu respondo. Que a gente ainda tem um tempinho se vocês quiserem comentar alguma coisa. E pra deixar de... pra vocês aprenderem mais, assim como eu aprendo mais fazendo as lives, eu vou pedir pra vocês deixarem, eu vou deixar essa live salva, e aí eu vou pedir pra vocês pra depois compartilharem lá nos comentários o que vocês aprenderam, o insight que vocês tiveram, porque à medida que vocês compartilham o que vocês aprendem, vocês simplesmente aprendem mais. E aí já fica como um aprendizado, né? Porque aquilo tem a pirâmide da aprendizagem, que o que a gente ouve, a gente aprende. Mas o que a gente ouve e escreve, a gente aprende mais ainda. E o que a gente ouve, escreve e pratica, esse percentual aumenta ainda mais. Como agora, de cabeça, eu não lembro esses percentuais, eu não vou dizer quais são, mas eu vou deixar a pesca para a próxima live trazer isso para vocês, tá certo? Gratidão mais uma vez. Espero que tenham gostado, que tenha contribuído com vocês. E precisando de um guia para iniciar essa jornada, contem comigo. Pode me chamar no direct, mandar um WhatsApp. E não esquece de compartilhar aqui o aprendizado de hoje. Beijão e na próxima semana tem mais. Tchau!